Fala, meus amigos, beleza? Bom, ontem o jornalista Paulo Figueiredo, ele nos trouxe uma novidade, dizendo que é muito provavelmente que daqui a uma semana ou 2 semanas, ele acha mais provável que seja daqui a 2 semanas, teremos novidades sobre Lei Magnitsky aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Bom, veja bem, aí eu vou dar a minha opinião aqui. O ministro já foi magnitizado, a esposa já foi magnitizada, o escritório da esposa também, e aquele tal daquele Instituto Lex, que de instituto não tem nada, é apenas uma holding que controla os empreendimentos imobiliários da família, também foi sancionado. O que é que falta então? Faltam algumas coisas. A primeira, os filhos serem sancionados. Será que é essa a novidade que vai vir aí? Que o Paulo Figueiredo nos trouxe ontem? Ele não disse qual era, óbvio. Mas o que falta é os filhos serem sancionados e também que a Magnitsky pegue para valer no ministro. E ele falou isso no programa, dizendo que o brasileiro é muito agoniado, coisa que a gente já tinha falado também, né? Que a Magnitsky é uma coisa que realmente não é da noite para o dia, que demora para surtir os efeitos, etc e tal. Então, ainda tem uma outra vertente, que é os bancos aqui no Brasil tomarem aquela decisão de realmente cortar todas as relações comerciais com o ministro da Suprema Corte. Então tem essas versões aí que ainda faltam acontecer contra o ministro Alexandre de Moraes em relação a Magnitsky, certo? Outra coisa que também falta: as empresas americanas deixarem de operar com o ministro, como, por exemplo, Google, Apple, Oracle. E vocês viram recentemente que o ministro participou de um seminário que era patrocinado pela Coca-Cola e pela PicPay, que são empresas americanas que jamais poderiam estar bancando um evento onde um sancionado pela Lei Magnitsky estivesse se apresentando. Enfim, galera, faltam ainda alguns elementos para que o brasileiro tenha a percepção de que a Magnitsky pegou no ministro Alexandre de Moraes, né? Porque o brasileiro tem essa percepção. Tem lei que pega, tem lei que não pega, tem lei que funciona, tem lei que funciona. Infelizmente, o nosso Brasil é assim mesmo. Só que essa lei não é brasileira. Todo mundo sabe disso. É uma lei americana, aplicada em território americano para empresas americanas. Então, é aquela história que você já sabe, a gente não vai ficar demorando muito nesse assunto aqui, porque não tem sentido. A novidade é Paulo Figueiredo dizendo que no máximo daqui a 2 semanas, né? Se não for a próxima semana, que já está muito em cima, segundo ele, será na seguinte, ou seja, daqui a mais ou menos umas 2 semanas, teremos novidades em relação a Magnitsky e o ministro. Como eu já disse, eu coloquei aqui na mesa as opções que eu acho que estão faltando, né? Magnitsky para os filhos, Magnitsky para as empresas que transacionam com o ministro Alexandre de Moraes e outras cositas mais aí que a gente já comentou. Então, vamos aguardar para ver de fato o que virá. Eu não vou duvidar do Paulo, porque o Paulo, nessa seara, ele nunca errou, nem ele, nem o Eduardo Bolsonaro, eles nunca erraram. Quando eles vaticinam alguma coisa nesse sentido, ela acontece. Então, só nos resta esperar e aguardar para saber o que é que vem de Magnitsky aí para o ministro. Será que são os filhos? As empresas que transacionam? Não sei, mas vamos aguardar, porque parece que a coisa vai esquentar de novo para o lado do ministro. E aí também tem aquele componente político. E a química de Lula com o Trump? Lula não disse, não está exigindo aí que a Magnitsky seja retirada do ministro, que os vistos sejam devolvidos, que as tarifas sejam zeradas? Pois é, nada disso até agora aconteceu. E pelo menos no caso do ministro na Magnitsky, parece que vai piorar. Enfim, deixa aí nos comentários o que é que você acha a respeito dessa situação.